Ana Isabel, obrigado por nos receber mais uma vez. Esta casa recebe sempre a Associação de Professores de Matemática. O meu nome é José Miguel de Sousa, nasci nesta bonita ilha e estou aqui em representação da Associação de Professores de Matemática, são dos elementos da direção. A minha colega Sónia, portanto, do Núcleo Regional de Madeira, também obrigado por estar cá. Eu sou o secretário, o Dr. Jorge Carvalho, muito obrigado por estar aqui nesta mesa de abertura. Hoje é o dia do PI, comemora-se de modo internacionalmente, é 14/3, portanto, na América usamos 3/14, e tem-se, durante vários anos, feito várias comemorações por esse mundo fora. A Associação de Professores de Matemática decidiu este ano, também somos uma direção, como posso recentemente, fazer alguns eventos de preparação para este dia. Houve uma grande concorrência em Lisboa, houve vários concursos. Parabéns aos estudantes da Madeira, 151 estudantes, alunos e alunas, que submeteram trabalhos para este concurso. Estamos também a transmitir online, ou seja, existem hoje 5 conferências, portanto, uma na Madeira, outra nos Açores e outras 3 em Portugal continental, em sítios diferentes, com alunos presenciais e alunos à distância. Portanto, nós tínhamos informação que estavam cerca de 1.200 alunos inscritos para assistir via YouTube, via redes sociais, este dia de hoje. Em nome da direção da APM, portanto, é sempre um prazer estarmos cá. E ainda, na questão dos agradecimentos, voltando atrás para agradecer à escola, como eu dizia, um agradecimento à Secretaria Regional por, desde o primeiro momento, ter-se associado a esta iniciativa. Como podem ver, está no cartaz. Foi das primeiras entidades que associou, que divulgou e que validou, e tivemos recentemente também a validação e o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Isto demonstra a importância que é a matemática para os nossos alunos, e estamos numa escola onde efetivamente as coisas devem acontecer. Eu quero agradecer ao Núcleo da Madeira, que fez um trabalho de excelência aqui na pessoa da sua coordenadora Sónia, não só a nível regional, com os números que eu vos disse das pessoas que trabalharam, mas também pertenceram à equipa nacional que delineou as regras dos concursos. E aos colegas da Madeira, portanto, esta imagem que aqui tivemos de uma equipa de excelência que trabalha muito bem, portanto, quero agradecer. E agora vai enunciar, se tudo correr bem, os prémios de modo muito rápido, depois vamos ter a oportunidade também de falar mais sobre isso. Boa tarde a todos e a todas, àqueles que nos estão a acompanhar aqui, bem como àqueles que nos estão a acompanhar via Zoom e YouTube. Nós vamos começar por apresentar os selecionados a nível regional para depois participarem no concurso a nível nacional. A categoria que nós vamos apresentar é relativa ao secundário. Nós temos por zonas, temos a zona norte, centro e sul e as ilhas Madeira e Açores. E temos aqui diversos trabalhos que foram selecionados e que irão a nível do secundário, uma vez que esta conferência também se dedica essencialmente aos alunos de secundário. Temos aqui os trabalhos e depois eles ficarão disponíveis, os resultados ficarão disponíveis na página do DIM. Não sei se vocês já alguma vez consultaram a página do DIM. Temos aqui a seleção da Madeira. A nível dos, nós tínhamos 2 categorias, o analógico e o digital, e temos aqui os alunos que foram selecionados para participar no concurso a nível nacional, cujos prémios foram aqui patrocinados pela CASF e pela Texas. Serão os prémios a nível nacional. Eu também queria muito rapidamente agradecer a todos os professores que fizeram um esforço para que os seus alunos participassem no concurso, aos alunos que nos presentearam com trabalhos fantásticos, com uma originalidade e criatividade muito grande. Queria fazer um particular agradecimento ao júri, aos elementos do júri que nos aceitaram o desafio de analisar os trabalhos num curtíssimo espaço de tempo. Queria também agradecer, reforçar os agradecimentos que o colega José Miguel já tinha feito,
relativamente aos apoios que tivemos e que nos permitiram realizar este evento. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que cumprimente, em primeiro lugar, a Sra. Presidente do Conselho Executivo da Escola, cumprimentar o professor Zé Miguel e a professora Sónia, representantes da Associação Portuguesa de Matemática e da Delegação, respectivamente, cumprimentar o Sr. Professor Paulo Viana, também todos os professores e alunos aqui presentes e todos aqueles que acompanham este evento à distância. Desde o primeiro momento, quando nos foi colocada a possibilidade de realizar esta conferência na região que nós nos associamos, e queria também agradecer à organização, neste caso particular à Associação Portuguesa de Professores de Matemática, o facto de ter realizado, ter trazido para a região uma conferência tão relevante. E, acima de tudo, também felicitar a Associação pela temática destas jornadas. Matemática para todos parece-nos ser realmente um bom princípio de abordagem da matemática. E é um bom princípio porque, efetivamente, no nosso cotidiano e praticamente sem nos darmos conta disso, temos matemática sempre presente. E deixo-vos só 2 ou 3 exemplos, 2 ou 3 notas. Nós, ultimamente, temos sido bombardeados com taxas de inflação, taxas de juro, com rentabilidade, com um conjunto de conceitos que nos afetam a todos diariamente e que nem todos, provavelmente, têm a noção desses mesmos conceitos. Mas, simultaneamente, também, no nosso cotidiano, e tivemos aqui o exemplo estamos aqui com toda esta parafernália tecnológica, que até parece o Festival da Canção, correu tudo bem nos ensaios gerais, mas depois não corre assim tão bem no essencial, mas é também hoje toda esta parafernália tecnológica, como referi há pouco, que assenta também em conceitos e lógicas matemáticas, e isto para os mais novos que estão aqui presentes e a assistir a esta conferência, portanto, tudo o que esteja ligado hoje à programação, à robótica, ao código, portanto, a matemática está também presente. E podermos ter aqui as abordagens não só dessa relevância que a matemática tem para todos nós e que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, não é só no período escolar e não é só uma disciplina que ocupa o currículo, é efetivamente um conceito e são princípios que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida e, obviamente, que depois será mais relevante para os desempenhos profissionais de uns do que propriamente de outros, mas acabaremos sempre por estarmos perante lógicas matemáticas e não há como também termos a oportunidade de ouvir especialistas e particularmente para os nossos alunos, como o professor José Miguel referiu, foi um professor, o entusiasmo de um professor que o levou à decisão de seguir do ponto de vista profissional também esta área. É importante que efetivamente possamos ter conhecimentos, termos uma melhor informação sobre as diferentes matérias e, no vosso caso, para que possam tomar também a melhor decisão. Não temos dúvidas de que quanto mais esclarecidos, quanto melhor informados nós tivermos, mais capacitados estamos para tomarmos as boas decisões. E este encontro é precisamente também, tem precisamente esse objetivo, que é o de capacitar também os nossos alunos para que efetivamente tenham uma outra perspectiva da matemática fora do contexto de sala de aula. Comentávamos há pouco, à chegada, sendo de formação de base de educação física, é também na educação física que a matemática está presente num conjunto de
circunstâncias, hoje obviamente associada mais aos resultados e às probabilidades, mas a grande verdade é que quando nós falamos de condições do ponto de vista biomecânico, temos lá a física presente e temos que ter o cálculo para apurar os diferentes ângulos, vetores e calcular as velocidades. Portanto, efetivamente, e quando nós pensamos na educação física, pensamos apenas e tão só em movimentos e ações e, se os quisermos executar corretamente, temos que ter efetivamente esse princípio também do cálculo matemático. Por isso, agradecer à Associação a disponibilidade para realizar na Madeira também esta conferência, para colocar a Madeira neste evento que é de âmbito nacional. Agradecer também uma vez mais a presença do professor e desejar que efetivamente este possa ser um momento também muito importante para os nossos alunos. O professor Zé Miguel dizia que aprender que a matemática é bela. Teremos a oportunidade ao longo desta conferência de comprovar efetivamente que podemos, e esta pode ser também uma conferência muito interessante para os nossos alunos, aos nossos professores que diariamente nas salas de aula procuram trabalhar com os nossos alunos e procuram, acima de tudo, que os mesmos possam empenhar-se e atingir os resultados que todos nós pretendemos, que são resultados de excelência, que têm essa missão também, nosso reconhecimento neste momento, quando nós sabemos que ainda existe algum estigma relativamente à matemática, já não é provavelmente o bicho-papão de outras gerações, em que nós, quando ainda estávamos a chegar aos bancos da escola e já a matemática era um problema, ainda não tínhamos contactado com os problemas da matemática e ela em si já era um problema. Hoje, penso que, felizmente, já temos esses conceitos ultrapassados, mas lá, de quando em vez, ainda temos essa condição e aos nossos professores também aproveitar este momento para felicitar e agradecer todo o empenho que colocam no ensino e na prática das lógicas matemáticas nas nossas escolas. Uma boa conferência e muito obrigado pelo convite. Vamos então acolher o nosso querido professor José Paulo Viana, que penso que para os professores aqui presentes ou que nos estão a assistir quase que dispensava apresentações, mas uma vez que temos muitos alunos a assistir, gostaríamos de referir quem é este professor que está aqui ao nosso lado. O professor José Paulo Viana tem um longo trajeto no ensino da matemática. Além de ser uma pessoa extraordinária, muito bem disposta, traz sempre curiosidades muito interessantes para discutir connosco. Ele é reconhecido por ser um exímio comunicador e uma das maiores personalidades em Portugal e também no estrangeiro na área do ensino e aprendizagem da matemática, e nós ficamos sempre maravilhados com aquilo que ele nos traz sobre as suas percepções da matemática. É o embaixador, como já foi referido, deste evento e nós tivemos o privilégio de tê-lo cá connosco para partilhar a sua conferência intitulada Contar, Combinar, Arranjar e a Matemática. Vamos então ouvir o professor José Paulo. Maravilha, muito boa tarde. É um prazer estar aqui a apresentar neste dia, onde sou sempre tão bem recebido. E desta vez também fui virado. E ainda por cima vou ficar cá mais uns dias, portanto isso promete. Quando eu convido para virar a bandeira, eu aceito logo deste esforço. E verdadeiramente dizer obrigado, portanto, por me receberem a todos. Os que estão aqui e os que trouxeram até cá. Vamos falar de matemática neste Dia Internacional da Matemática.
realmente a matemática teve direito a medir em pouco tempo. E vamos começar um bocado com como é que a matemática começou? Quando eu estudei e depois em muitos livros, o que a versão que aparecia lá sempre era. A matemática começou com a contagem de ovelhas, a contagem de ovelhas. Os números surgem porque as pessoas viviam com muitas dificuldades, entraram finalmente a conseguir domesticar animais, ovelhas, e depois controlar o número de ovelhas para garantir que nenhuma se extraviava ou morria, porque daí dependia, dadas as dificuldades com que se vivia, a sobrevivência do grupo. Começou-se a contar. E isto aparece realmente em muitos livros. O pastor tinha de contar as ovelhas. Tudo correu bem, deu-se o 25 de Abril, correu ainda melhor, e logo a seguir ao golpe de Estado, ao golpe militar, iniciou-se um processo revolucionário que entusiasmou sobretudo a Europa, porque não estávamos habituados a ter uma revolução na Europa. Há muito que não havia nada disso. E então muita gente veio, uns para ver a Revolução, eram os turistas da Revolução, e outros para colaborar com a Revolução. Um dos que veio foi um alemão, o Jochen Bustorff, que foi trabalhar para uma cooperativa do Alentejo, esteve lá mais de um ano, foi fazendo um diário e publicou o livro em alemão. Depois o livro foi traduzido para português, eu encontrei o livro é escrito com bastante humor e traz muitos episódios curiosos da reforma agrária e a certa altura ele conta um episódio que eu queria reproduzir aqui convosco. A cooperativa tinha um rebanho de ovelhas. Uma noite as ovelhas escaparam-se do redil, do sítio onde estavam. Quando às 6 da manhã o responsável pelas ovelhas se levantou para ver como é que estava a situação, não encontrou as ovelhas, foi à procura. Elas tinham ido para perto de uma barragem, tinham sido atacadas provavelmente por cães, havia várias ovelhas mortas, algumas assustadas tinham entrado na água e tinham morrido afogadas. O homem conseguiu reunir as sobreviventes, trouxe para a cooperativa, conseguiram metê-las num alpendre e depois era preciso saber quais tinham sido os prejuízos. Sobretudo porque os cães do vizinho estavam com a boca ensanguentada e, portanto, queriam pedir contas ao vizinho também, que, coitado, não tinha nunca dinheiro para pagar aquelas ovelhas que tinham morrido. Portanto, resolveram contar as ovelhas. Meteram-se 3 dentro do alpendre, 2 à porta, e os de dentro iam fazendo sair as ovelhas, tentando que elas saíssem uma a uma. E, depois de todas saírem, e agora reproduzo o que ele escreve, ele diz: eu contei 73 e o Mário 70. Era preciso recomeçar. Juntaram as ovelhas outra vez. Recusaram-se a entrar outra vez no alpendre, mas conseguiram juntá-las e depois, com a ajuda de mais homens, começaram a encarreirá-las, a pô-las num carreiro para contar. E aí puseram 3 homens a contar. E diz ele, o Mário contou 76, eu 72 e o António desistiu. Talvez se percebeu logo que nunca conseguiria saber quantas ovelhas ali estavam. Bom, fizeram-se novas tentativas, chamou-se mais gente. Novamente fazem-se e contam-se 70, 72, 73 e 76. Aí vieram também as mulheres e as crianças, acalmaram as ovelhas e novamente as encarreiraram e os números que obtiveram foi 72, 73 e 74 e a seguir desistiram. Esta história a mim surpreende-me um bocado, porque vai contra aquela ideia que nós temos de como a matemática surgiu. Se foi assim, começou logo muito mal. E realmente contar
contar não é nada, não é fácil. Ainda há muito pouco tempo morreu um famoso jogador de futebol, o Pelé, e saíram várias notícias no jornal, e o artigo que o Jornal Público trazia sobre o Pelé, o título era "O golo 1000 do Pelé talvez tenha sido o golo 1001". E depois, mais à frente na notícia, diziam mesmo o número total de golos é 1282, mas o Pelé diz que é mais um, e há quem tenha contado 1303. Ou seja, se fizermos nova contagem, vamos chegar a um número diferente. Então, os números são importantes, a contagem, pelos vistos, deu origem à matemática, mas as coisas, afinal, não se terão passado exatamente como nós pensávamos, ou pelo menos como eu pensava. Mas os números são realmente importantes na matemática e para os gregos antigos eram mesmo essenciais. O Pitágoras, atribui-se esta frase a ele, os números governam o mundo. Os números governam o mundo. Talvez no sentido, presumo que seria esse o sentido do Pitágoras, de que o mundo é explicado pelos números. São os números que explicam o mundo. A propósito desta frase, o Goethe, o poeta, o famoso poeta alemão, faz um comentário que eu queria também trazer aqui, e pega na frase do Pitágoras, diz que os números governam o mundo. Não sei. O que sei é que os números nos mostram se ele está a ser bem ou mal governado. E é verdade, é verdade. Realmente os números ajudam-nos a perceber o que se passa à nossa volta. E pegando nesta ideia, trazia aqui o Fernando Pessoa, não é sobre matemática, mas tem a ver com a ideia do Goethe, e ele diz, uns governam o mundo, os outros são o mundo. E esta frase tem uma profundidade, pelo menos a mim me toca um bocado. Uns governam o mundo e os outros são o mundo. E nós não podemos ser o mundo. Temos de ser nós a governar o mundo. Temos de ser nós a dirigir, a mandar, no seu sentido mais profundo. Não podemos ser o mundo, não podemos ser nós a fazer o que nos mandam. Mas pronto, vamos à frente. Nós contamos tudo. Aliás, eu tinha pensado até ser este o título da conferência, mas como não tive tempo de pensar, porque tive de dar o título antes de saber do que é que ia falar. Nós contamos tudo. Realmente contamos tudo. Inicialmente contavam-se as ovelhas, depois começou-se a contar as nossas posses, a nossa riqueza. Numa fase mais avançada, o poder começa a contar as pessoas. Os recenseamentos de pessoas surgem muito cedo. Há mais de 2000 anos, pelo menos, houve um recenseamento feito pelos romanos na Judeia. E os recenseamentos de pessoas eram feitos com um único, ou com um objetivo principal, saber quantas pessoas existiam para se poder cobrar impostos. E os recenseamentos continuaram durante milhares de anos com esta função principal, controlar as pessoas e receber os impostos. Claro que agora os recenseamentos têm um poder, têm, felizmente, objetivos mais largos e contam-se as pessoas, contam-se as características das pessoas, contam-se como é que as pessoas vivem e assim se conseguem definir políticas que não são só de cobrança de impostos, políticas sociais, políticas de solidariedade, etc. Mas contamos tudo mesmo, contamos mesmo tudo, muito mais do que nós, se não andarmos com atenção a esta questão, e é normal que não andemos, contamos muito mais, não é somos nós que contamos, há quem conte as coisas mais diversas e está tudo contabilizado e registado. E eu ia começar vou dar 2 ou 3 exemplos. Um é as folhas de árvores. Está tudo contado, as folhas de árvores estão contadas. Por exemplo, a árvore do viajante tem o recorde mínimo de folhas, tem 30 folhas normalmente. Chama-se árvore do viajante, é uma árvore do Madagascar, porque tem uma seiva muito rica, muito líquida e com muitos sais minerais, e, portanto, durante
centenas de anos, quem atravessava as zonas mais desérticas de Madagascar, havia o problema da água e a árvore do viajante era uma enorme ajuda para matar a sede e para matar a fome. Depois temos a nossa laranjeira, 2000 folhas, um bocadinho mais de folhas, mas há árvores com mais folhas, evidentemente, o carvalho, 100 vezes mais folhas que a laranjeira, tem 200 mil. A faia, 800 mil folhas, 800 mil é muito. Mas o recorde, acho eu, tanto quanto sei, o recorde máximo pertence à sequoia gigante. A sequoia gigante é uma árvore absolutamente extraordinária, tão grande que eu não consigo encontrar uma fotografia decente da sequoia, porque, como ela é muito alta, é preciso uma pessoa afastar-se para fotografar, mas depois ficam outra vegetação à frente e já não se consegue. Mas a sequoia é enorme e tem um número inacreditável de folhas, 2.000 milhões de folhas. Se um dia lerem coisas sobre a sequoia, vão ficar absolutamente abismados com as características desta árvore. Outro exemplo, a Finlândia. A Finlândia é um país com muitos lagos e até o slogan é a terra dos 1000 lagos. De antes, não sei se ainda há, mas havia o rally da Finlândia, que era o rally dos 1000 lagos. Portanto, a Finlândia tem muitos lagos, 1000 lagos, mas na realidade não são 1000, são 187 mil. E podemos ver aqui um bocadinho do mapa da Finlândia. E a mim o que me surpreende é como é que se consegue contar tantos lagos, sobretudo porque a contagem foi feita ainda antes destas novas tecnologias que permitem obter boas fotografias aéreas. E os lagos ainda por cima mudam um bocado, no inverno gelam e são indistinguíveis, depois crescem na primavera, depois vão diminuindo, mas eles dizem que são 187 mil. E quando há muitos lagos, podem acontecer coisas inesperadas. Entram as probabilidades, quando há uma amostra muito grande, conseguimos encontrar muita coisa insólita, ou pelo menos torna-se provável. E este é o mapa da Finlândia, e nesta terra, em Neitokainen, vi que existe um lago que tem a forma da Finlândia. Há um lago com a forma da Finlândia. E eu fiquei entusiasmado quando descobri isto e comecei a olhar. E realmente, não sei se vê-se mal, não interessa. Posso mostrar aqui. Tem as particularidades, estão cá todas, até aquelas ilhas ao fundo à esquerda estão ali num bocadinho de lago mais abaixo. E achei isto muito estranho. E claro, quando uma pessoa vê coisas estranhas, tem de ir investigar. E bom, e o que aconteceu foi que Neitokainen, que é lá em cima, no norte, só é acessível no verão, quase só é acessível no verão, tinham lá um lago, mas transformaram-no para ficar com a forma da Finlândia e trazer alguns turistas à zona para ver o lago. Mais coisas que se contam. Por exemplo, os gatos. Há várias raças de gatos. Quantas serão? Alguém terá uma estimativa? Bom, na realidade há 82 raças de gato. Mas esperem, há aqui um erro que tem de ser corrigido. Temos de pôr isto bem. Temos de nos adaptar às novas linguagens. Mas todos os nossos computadores têm um processador. O processador é uma pecinha com este aspecto, tem este tamanho aproximado e é feito com transistores, entre outras coisas, mas tem transistores. Quantos transistores tem um processador? Ora bem, o i7, o mais vulgar nos nossos computadores, tem 2.160 milhões de transistores. Os transistores apareceram comercialmente, já eu era vivo. Eram umas coisinhas grandes que se tinham de soldar nos circuitos. E agora é evidente que não há ninguém a soldar isto. Isto é feito por máquinas e conseguem pôr numa peça deste tamanho, aquela quantidade enorme
de transistores. Só mais uma ou duas contagens curiosas. O Boeing 747, quantas peças separadas tem? Separadas, porque eles têm também processadores nos computadores de bordo, mas não estamos a contar os transistores. O processador conta como uma peça. Ora bem, um Boeing tem 6 milhões de peças que são montadas. É um puzzle inacreditável, que não, feito por uma equipa enormíssima de pessoas, como é evidente. E eu gostava que tentassem imaginar como é que será o livro de instruções para construir um Boeing. Mas, aqui há uns anos, um miúdo de 6 anos, julgo eu, mandou uma mensagem à NASA dos Estados Unidos, que estuda e prepara as viagens espaciais, a perguntar quantas estrelas existiam no universo. E a NASA, passados uns dias, respondeu-lhe no universo conhecido, porque nós não sabemos qual é o tamanho do universo exatamente. Conseguimos chegar até uma certa parte e não sabemos se o universo continua ou não, provavelmente continua. E o número de estrelas é este número inacreditável, 10 elevado a 22. São 10 mil trilhões de estrelas. 10 mil trilhões de estrelas. Se pensarmos que muitas dessas estrelas têm planetas à volta e que alguns terão características parecidas com as nossas, é praticamente certo que existe a vida em alguns destes planetas e, evidentemente, se existe vida, há de acabar por aparecer vida inteligente. Não estamos mesmo sozinhos. Nunca saberemos é encontrar os outros, porque estão tão longe que não chegam cá. Mas é engraçado saber isto. Bom, acabemos as contagens e agora uma pergunta que se colocou durante centenas de anos. O zero é um número? O zero é um número? Em menos que nada a gente vai ter resposta a esta pergunta. Porque o zero representa nada. Mas um humorista franco-belga deu a resposta. E a resposta dele é: se temos menos que nada, então é porque nada já vale alguma coisa. Mas esta ideia para os matemáticos demorou muito tempo a ser aceito, o zero ser um número. Só que, evidentemente, enquanto usámos a numeração romana, não havia problemas. Mas quando se passa para uma numeração posicional, como a que usamos agora, que veio da Índia, passou para os árabes e depois chegou à Europa, dá muito jeito, pelo menos, ter um símbolo para representar a ausência. E depois, a pouco e pouco, porque os números começam como adjetivos. Eu tenho 5 dedos nesta mão, a bandeira portuguesa tem 5 quinas. Era uma coisa muito martelada quando eu andava na primária, as 5 quinas de Portugal. Mas são adjetivos, antes chamavam-se adjetivos, acho que agora têm um nome diferente. Adjetivos numerais, quando eu estudei. Eram adjetivos, não eram números. Depois é que se dá, com a evolução da humanidade, dá-se a abstração e começa-se a perceber que se pode imaginar uma entidade que representa esta característica comum a uma série de conjuntos. As dúvidas sobre o que é um número e quais são os números vêm mesmo mais de trás. O 1 é um número. Na Antiguidade Clássica, não era um número. Não era um número porque os números serviam para contar. E quando temos um conjunto só com uma coisa, não precisamos de contar. Portanto, o 1 não é um número. Só a partir daí é que passa a ser número. E isso entra mesmo na linguagem, na nossa linguagem falada, com palavras com origem em número, derivadas do número. Por exemplo, dizemos o cisma, este último cisma fez numerosas vítimas. Numerosas, vem de número. E posso mesmo dizer, numerosos alunos daquela turma tiveram negativa. Claro que se for só um aluno a ter negativa, não podemos usar a palavra numeroso. Porquê? Porque antes os números eram para coisas maiores do que 1. E isso passou para a linguagem.
Claro que agora ninguém tem dúvida em considerar o 1 como número. Quando se faz um recenseamento, conta-se muita coisa. O Instituto Nacional de Estatística faz muitas perguntas, recolhe os dados, perguntas sobre quantas pessoas vivem e depois sabe quantas casas existem em Portugal, sabe características da própria pessoa e da forma como vivem. E depois organiza os dados e faz estudos sobre os dados e publica. E é só dar um exemplo relativamente a 2021 sobre os casamentos e os divórcios em Portugal. E os dados podem ser consultados, estão agrupados de várias maneiras e uma delas é por concelhos. E o concelho onde há mais a relação entre o número de casamentos e divórcios é mais alta em relação aos divórcios, é por cada 100 casamentos, na Amadora, existem 274 divórcios. É assustador, é assustador. Se isto continuar assim, em breve não há casais na Amadora. Mas, no outro extremo, temos 2 concelhos, um ao lado do outro, no Alto Minho, Amares e Terras de Douro, onde para cada 100 casamentos há 25 divórcios. 25 divórcios, portanto, no Alto Minho. Bom, vamos só fazer aqui um pequeno desvio. Obrigado. Um pequeno desvio. Eu não sou adepto de que se deem conselhos às pessoas. Eu acho que o que devemos proporcionar às pessoas é informação. Tornar a informação acessível às pessoas e as pessoas depois é que decidem o que devem fazer. Não somos nós a dizer, olha, deves fazer isto ou deves fazer aquilo. Temos de dar conselhos às pessoas. Mas vou abrir uma exceção aqui, que me parece importante, e vou dar um conselho. É a última vez que dou um conselho na vida, acho eu. Se resolverem casar, vão casar ao Minho. É muito mais seguro. É muito mais seguro. Em França, estava em França e encontrei esta caixinha que me chamou a atenção. Vou mostrar aqui. É uma caixinha pequenina que o que me fez olhar para ela foi que tinha escrito um grande número na caixa. E, portanto, resolvi comprá-la. E o que é que esta caixa tem? Tem 24 placas, estas plaquinhas que se vêem aqui, 24, todas diferentes, todas pintadas pelo mesmo pintor, o Robert Arel. São paisagens do rio Tamisa, em Inglaterra, onde se vê a margem do lado de cá, o rio e o que está do lado de lá, na outra margem. E estas pinturas foram feitas de tal modo que, se juntarmos 2 placas, uma ao lado da outra, aquilo tem continuidade. Ou seja, o rio está na mesma posição, agora possa mudar de forma a meio de placa, mas nos extremos coincidem e as margens da mesma maneira. E, portanto, se juntarmos placas, conseguimos obter paisagens. Quando isso, se juntarmos 2, 3 ou 4, todas, obtemos sempre uma paisagem com nexo. E então, é evidente que podemos tentar contar quantas paisagens conseguimos fazer com esta caixinha, com estas placas que estão na caixinha. Para isso, vamos ver como é que esta contagem pode ser feita. Se eu fizer paisagens só com uma placa, consigo 24 paisagens diferentes, porque as placas são diferentes. 24. Se pusermos 2 placas, podemos pôr, há 24 hipóteses para pôr na primeira placa, depois sobram 23 para pôr na segunda. Portanto, para cada 24 destes casos que tenho na primeira placa, há 23 na segunda. E, portanto, o total de paisagens é 24 vezes 23. Prosseguindo o raciocínio, se juntar as 3 placas, é 24 vezes 23 vezes 22, e assim sucessivamente. Portanto,
número de placas que junto mais paisagens eu consigo fazer. Se juntar as 24, é 24, as 23, as 22, as 21, etc. E depois, se eu quiser saber quantas são, se quisermos saber, temos de fazer as multiplicações e somar isto tudo. Ora, a matemática e os matemáticos que entram gostam de simplificar estas coisas usando a linguagem matemática e arranjam uma fórmula, os matemáticos gostam das fórmulas, porque são úteis, uma fórmula para estes conjuntos de multiplicação e depois a respectiva soma. E a fórmula tem este aspecto. Claro, vocês olham para isto e digam a nascer, uma coisa estranhíssima. Tem uma letra grande e um pouco esquisita, tem outra letra aqui, tem 24, bom, 24 ainda a gente percebe onde é que vem, mas tem pontos de exclamação e tudo. Portanto, uma pessoa olha para isto e não percebe nada. Se não se souber a linguagem matemática, isto não quer dizer nada, não serve para nada. A pessoa não transmite nada e não tem qualquer beleza nem utilidade. Mas para os matemáticos, para quem sabe a linguagem matemática e que esteja a pensar neste problema, pode ser extremamente útil. E vamos fazer um paralelo disto com o que eu vou mostrar agora. Temos aqui estes risquinhos por aqui abaixo. Isto não nos diz rigorosamente nada. Não achamos especial beleza naquilo. Mas, para um japonês, não só ele acha aquela escrita que está ali, a escrita japonesa, ele acha a escrita feita de uma forma lindíssima, o tipo de letra usada por quem escreveu aquilo é esteticamente belo e, simultaneamente, aquilo é um poema. Os japoneses têm um tipo de poemas muito curtos que se chamam haiku, que transmitem mensagens curtas, mas normalmente, se o poema for bom, muito profundas. Portanto, para um japonês sensível, olha para ali e aquilo é lindíssimo em vários aspectos, quer ao nível da forma, quer ao nível do conteúdo. Portanto, conhecer a linguagem pode-nos fazer ir mais longe e perceber melhor as coisas e gostar mais das coisas. E na matemática, é claro que a matemática, isto é, para o matemático tem alguma beleza relacionada com o problema, mas evidentemente a principal beleza da matemática não vem nas formas, não está nas formas, está nos raciocínios. Os raciocínios matemáticos é que podem ser belos. Mas, de qualquer modo, lucramos um bocado em ter aqui este tipo de formas, com a vantagem de que, atualmente, não temos trabalho nenhum se quisermos saber quantas paisagens são possíveis. Porquê? Porque se escrevermos isto numa boa calculadora, exatamente como está, e as calculadoras permitem escrever isto como está, ou num computador ou num programa de matemática, escrevemos, carregamos na tecla Enter e temos um resultado. E o resultado é este número inacreditável, 1 quadrilhão, 686 mil tal, trilhões por diante. São muitas paisagens dentro desta caixinha. Esta caixinha tem 1 quadrilhão de paisagens possíveis. Será que é possível fazê-las todas? Então vamos tentar ver se é possível. Vamos pôr a população mundial toda a tratar do assunto. 8 mil milhões de pessoas, todo o mundo. Vai fazer uma caixinha com as instruções. Tens de fazer as paisagens deste tipo até este tipo. Vamos pôr essas pessoas a fazer. E vamos imaginar que as pessoas iam começar a fazer isto sem parar, nem para dormir, nem para correr, só fazer isto, uma paisagem por segundo. Portanto, tínhamos de trabalhar a alta velocidade, sem perder tempo, fazer. Quanto tempo é que ia demorar até toda a população conseguir fazer todas as paisagens? Claro que cada um fazia a paisagem que uma pessoa fizesse, não era feita por uma pessoa, por mais ninguém, só por ele. Não havia repetições. E se fizéssemos isto, íamos demorar 6 milhões e 686
portanto, numa caixinha tão pequenina, temos paisagens que dão para muitas vidas, mais até, se pudermos só, já que isto é quase, é mais ou menos metade da idade do universo, portanto, estão a ver paisagens, tudo. E, claro que estes números, estes cálculos, os matemáticos podem pensar, está bem, o que é que me interessa saber que há estas paisagens todas? Mas para quem gosta de matemática, saber as possibilidades que existem é uma coisa importante. E estes cálculos, mesmo sabendo que nunca ninguém vai utilizar, entusiasmam sempre um bocado os matemáticos. Temos estado a falar de números, e realmente a matemática trata de muita coisa sem ser números, mas há um campo da matemática há um campo da matemática que se chama a teoria de números, onde se estudam os números nas suas vertentes, todas as vertentes possíveis. E dentro dos números, há milhares de matemáticos atualmente a trabalhar na teoria dos números. Um dos campos preferidos na teoria dos números são os números primos. Recapitulando rapidamente, os números primos são números inteiros. Um número é primo, vamos ver um exemplo de um que não seja primo. O número 15 não é primo, porque eu consigo arranjar dois números mais pequenos que multiplicados dão 15. 3 vezes 5, 15. Portanto, 15 não é primo. Mas, por exemplo, o 17 é primo, porque eu não consigo arranjar dois mais pequenos que multiplicados têm 17. A definição oficial não é esta que eu tenho, mas acho que esta se percebe bem. O 17. Ora bem, dentro dos números primos, há uns especialistas a procurar números primos circulares. Números primos circulares, o 17 é um exemplo. O número é primo se, pegando no algarismo que está do lado esquerdo, o 1, e o passando para o outro lado, obtenho outra vez um número primo diferente. Um número primo. Só tem dois algarismos, mas há números primos circulares maiores. Temos aqui este exemplo. Se pegarmos no 1, este número é primo. Se pegarmos no 1 e passarmos para o lado lá, obtemos outro primo diferente. E depois, a seguir o 9 também. Depois passamos o 3, continua primo. E mais uma vez, mais outra. Portanto, demos a volta completa. Este número inicial é um número primo circular. 6 algarismos. Eu julgo que este é o maior conhecido deste tipo. Mas há outros números primos circulares um bocadinho diferentes, já vamos ver. E o maior de todos conhecido é um número enormíssimo. Tem 1031 algarismos. Portanto, demoraria um bocado de tempo a escrevê-lo, mas é fácil de perceber qual é. É um número que só tem algarismos uns e é primo. Este número é primo. E se pegarmos no primeiro 1 e passarmos para a outra ponta, claro que continua primo, porque o número não se alterou e podemos fazer isto 1031 vezes. E temos o primo, é circular. É o maior conhecido. Deve haver mais, mas ainda não se, apesar dos computadores serem cada vez mais rápidos, não se conseguiu ainda descobrir mais nenhum. Porque mostrar que um número deste tamanho é primo é um trabalho bastante complicado, longo, sobretudo, muitíssimo longo. Existem vários, não sei quantos, muitos dias de trabalho de um bom computador para provar que ele é primo. Muitos dias, não, muitos meses. Mas este é o maior. Bom, agora vamos falar deste senhor, Heisenberg, um poeta e ensaísta alemão. Não é matemático, mas gosta de matemática. E uma das obras que fez foi mesmo um livro que felizmente foi traduzido em português e que eu vos aconselharia se pudessem ler, vale a pena ler, que se chama O Diabo dos Números e este subtítulo diz um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo da matemática. É um livro divertidíssimo, que
fala de números, mas não é um livro sobre números. Portanto, é um livro divertido, bem disposto, e que uma pessoa lendo consegue perceber melhor algumas coisas da matemática, dos números, claro. Este Heisenberg, não sendo matemático, tem direito a uma constante. Na matemática e nas ciências, de modo geral, existem constantes números que são importantes para aquela ciência e que muitas vezes têm nome. Na matemática, a constante mais famosa é aquela que hoje celebramos, é o π. É a constante mais famosa da matemática, mas na matemática há muitas constantes e nas outras ciências há também várias constantes. E este, apesar de ser poeta, tem uma constante, é a constante de Heisenberg, que diz, a constante é 1354, porque ele diz que um bom poeta vende, em média, 1354 livros. E acrescenta, quer seja nos Estados Unidos, que têm mais de 300 milhões de habitantes, quer seja na Islândia, que tem pouco mais de 300 mil. Portanto, são países um bocadinho diferentes números pela poesia, mas um bom poeta, dizia ele, em 1354. E quando ele fez esta afirmação, as pessoas gostaram disto e deram o nome de Constante Heisenberg. Mas os números não servem só para medir, para contar, não servem só para contar. Servem também para medir comprimentos, áreas, volumes, temperaturas, umidade, taxas económicas, servem para muita coisa. Das medidas da área, vamos falar ligeiramente das medidas da área, como vocês aprenderam, a unidade principal é o metro quadrado, e depois tem múltiplos e submúltiplos. Se estivermos a falar de um desenho que fazemos no caderno, a área, trabalhamos com centímetros quadrados, provavelmente. Se quisermos a área desta sala, falamos em metros quadrados. Se quisermos a área de uma região, da Madeira, falamos em quilómetros quadrados. Estas são as unidades oficiais. No entanto, ultimamente, apareceu uma nova unidade que está a ser cada vez mais usada pelos meios de comunicação social, pelas televisões, pelos jornais. E vamos ver num instante qual é essa unidade da área. Essa unidade da área é o campo de futebol. O campo de futebol é a unidade da área que aparece nas notícias. E temos aqui o altar do Papa, o que ia ser o altar do Papa, já não vai. E se repararem, está aqui a área equivalente a meio campo de futebol. Portanto, é a unidade. Mais outro exemplo. Os incêndios na Serra da Estrela. Quando a notícia saiu, já tínhamos ali que tinha ardido o equivalente a 16 mil campos de futebol. Unidade. Metade da população portuguesa não tem bem ideia do tamanho do campo de futebol, mas os jornais e as televisões acham que é a melhor maneira de transmitir informação. Este avião é o maior avião do mundo. As asas são maiores que um campo de futebol. É um avião inacreditável. Imaginei que pudesse ter um avião assim. Mas a nave vai ajudar a plantar 200 campos de futebol em árvores na Amazónia. Bem, esta notícia lançou alguma perturbação. A nave vai plantar as árvores nos campos de futebol na Amazónia, que eu gostava de esperemos que não. Vai plantar árvores e equipamento uma área equivalente aos campos de futebol. Outra ainda, em Rio Preto, temos um parque urbano com 7 campos de futebol área. Portanto, é a nova unidade da área dos meios de comunicação social. E, finalmente, gostava de falar convosco, ver convosco a matemática, fazendo um parênteses. A matemática é interessante por si. As matemáticas, para os matemáticos, pelo menos. Os matemáticos gostam de ter prazer em matemática só pela matemática. Portanto, a matemática em si é importante e é desenvolvida. Mas a matemática é também muito importante na nossa vida social e nas outras ciências. É um instrumento importantíssimo
conseguir avançar. E há várias ciências em que a matemática é fundamental. A principal delas é a física. Aliás, vários campos da matemática foram desenvolvidos, criados por físicos que precisaram dessa matemática que não existia para avançar nas suas investigações. E, portanto, a matemática é um instrumento importantíssimo. E vamos ver aqui um exemplo. Eu gosto muito das aplicações da matemática noutros campos. Vamos ver um exemplo real. Se quando nós temos elefantes num parque natural, é importante saber quantos elefantes lá estão, porque a caça furtiva, os caçadores clandestinos, matam elefantes para retirar o marfim. E, portanto, a população de elefantes tem vindo a diminuir gradualmente, cada vez há menos elefantes no mundo. E para os parques naturais é fundamental, para os parques naturais e para a humanidade, é importante a conservação das várias espécies, incluindo os elefantes. E, portanto, vamos saber quanto dá. Num parque, na savana, a contagem de elefantes não é difícil. De avião, ou agora com as novas tecnologias, conseguem-se fotografias aéreas e conseguem-se ver os elefantes. Mas, se estivermos num parque na floresta virgem, os elefantes não se vêem. Vistos no ar, as árvores de vegetação dá os elefantes. Se andarmos por terra, o melhor é mesmo não ver o elefante, porque já o vemos muito perto dos elefantes. Os elefantes são muito territoriais e atacam quem esteja perto. Portanto, não há hipótese de saber quantos elefantes há. Ora, na República Centro-Africana há um parque natural e começou-se a ver que os elefantes estavam a ser mortos. Pareciam elefantes mortos, com os dentes cortados. E era preciso contá-los. E então foi aí que se criou uma equipa. Criou-se uma equipa formada por biólogos, por técnicos do ambiente e por matemáticos para arranjar um método de contar, de saber quantos elefantes são, fazer uma boa estimativa do número de elefantes que existem no parque natural. E é isso que vamos ver aqui, como é que a matemática resolveu esta questão. Para isso, depois de estudarem o problema e encontrarem a solução, traçaram-se trilhos num parque, ao longo do parque, em muitos sítios diferentes. Estes trilhos tinham 1 km de comprimento, foram abertos na selva, e depois os técnicos percorrem o trilho, não para ver elefantes, mas para ver os dejetos dos elefantes, à procura dos dejetos. Os elefantes têm dejetos invisíveis, porque quando fazem mesmo sério, e portanto conseguem ver. E o que é que cada técnico fazia quando encontrava um dejeto que são maiores do que este? Media a distância até ao trilho, depois encontravam outro e iam registando o número de dejetos e a distância até ao trilho. A seguir, dos vários trilhos, juntavam-se todos os dados, fizeram-se este gráfico, este gráfico que está aqui, em que temos na horizontal as distâncias a que foram vistos os dejetos e na vertical a frequência, o número de dejetos que foi avistado. Como é evidente, os dejetos perto do trilho são muitos. Quanto mais alta a coluna, mais dejetos foram avistados. Quando avançamos na distância, cada vez tinham menos, porque a vegetação ia tapando. Não é porque houvesse menos, mas é porque não eram avistados. A seguir, o matemático trabalha com estes dados que estão a azul e arranja um modelo, uma função, é aquela curva vermelha, que se adapta, é a função que se adapta melhor, tem menos erro em relação às colunas azuis. Portanto, tem essa função definida. A seguir, calcula-se a área que está abaixo da curva vermelha e até ao horizontal. Usa-se a matemática renovada, são
vamos avançar um pouco mais, mas vamos ver a quantidade de variáveis, quais são as variáveis que foi preciso ter em conta até chegar ao modelo final. E se temos aqui a lista das variáveis. A primeira, claro, é o comprimento total dos trilhos. Esse foi fácil, é fácil, mas é uma das variáveis que é preciso ter em conta nos cálculos. A seguir, a área que foi detectada, aquelas áreas abaixo da linha vermelha, a distâncias, com a variável distância entre os dejetos e trilhos. Eu há bocado não chamei a atenção, mas se reparar, o gráfico só ia até aos 9 metros, não houve nenhum dejeto que tenha sido avistado a mais de 9 metros. Portanto, esta distância é outra das variáveis. Depois o número de avistamentos, mas havia mais questões a ter em conta. A densidade, quantos dejetos por metro quadrado foram encontrados, ou por quilómetro quadrado, ou por campo de futebol, não sei. Depois, temos outro problema que é um elefante. Temos de saber quantas vezes o elefante faz as suas necessidades ao longo do dia, porque os elefantes comem muita vegetação, muita fibra, portanto, o número de dejetos não é aquele a que nós estamos habituados na nossa espécie. E realmente o estudo foi feito, são 19 por dia. Portanto, o elefante farta-se de, não me atrevo a dizer o quê, 19 vezes. 19. Mas depois, ainda há mais outra questão, que é, o elefante fez um dejeto hoje, no dia seguinte ele está lá, daí a 2 dias continua, daí a 3. Portanto, é preciso saber qual é o tempo, durante quanto tempo é que um dejeto continua visível, porque ele vai-se decompondo, deteriorando e a certa altura desaparece. Ora bem, o tempo médio de duração de um dejeto é 90 dias. Portanto, ao fim de 90 dias é que ele desaparece. E portanto, com estas variáveis todas, foi possível construir o tal modelo e obter o número de elefantes que vivem naquele parque natural. Não um número exato, evidentemente, mas um número muito perto da realidade. E temos aqui, com a matemática, fazendo apenas contagens e medições, não foi mais do que isso que se fez, conseguimos contar as medições de objetos identificados, conseguimos saber o número de elefantes que existem no parque natural. Este é um dos exemplos que eu gosto de dar, porque é esperar ver a matemática a seguir para isto, contando apenas aquelas coisas que estão no chão. Muito obrigado a todos.